Fala galera, professor Bruno Lima aqui e hoje a gente vai fazer aqui a resolução da segunda questão da segunda fase da UBMEP 2023, nível 3, ok? Então vem comigo, olha só, é a questão Zequinha, vamos lá. Ó, Zequinha quer colorir os inteiros positivos de preto ou branco, obedecendo às regras abaixo. Que regras são essas? Vem comigo, olha só. Primeira regra aqui, ó. Se n é inteiro, então n e n mais 5 devem ter a mesma cor. Ou seja, por exemplo, se vamos supor que 2 é uma cor branca, certo? Então significa que o 2 mais 5, que é o 7, também tem que ser branco, entendeu? Ou se o 2 é preto, o 7 também tem que ser preto. Essa é a primeira regra, tranquilo? E olha só a segunda regra. Se A e B são inteiros e n, que é o produto de A por B, ou seja, n é uma multiplicação, certo? For branco, então pelo menos um dos fatores A ou B deve ser branco, certo? Então, quando ele fala um dos fatores A ou B, significa que pode ser A, pode ser B, ou também pode ser os dois, certo? Então, olha só, por exemplo, vamos supor o 10, ok? O 10 é a multiplicação do 2 pelo 5, não é isso? Se o 10 for branco, então significa que ou o 2 é branco, ou o 5 é branco, ok? Ou os dois são brancos, tranquilo? Então, a partir disso, vamos fazer lá a resolução do item A, beleza? Então, olha só. Item A, a gente tem exatamente o quê? Explique por que, se o 38 for branco, o 3 deve ser branco. Aí lembre-se da primeira regra, ok? Se um número é branco, o número mais 5 é branco, certo? Então, ó, se o 38 é branco, certo? 38 é branco, significa que o anterior 5 unidades é branco. E o anterior a esse anterior, 5 unidades também é branco. Ou seja, essa regra também me permite subtrair e achar os brancos que são anteriores. Então, quem também são brancos antes do 38? Aí você pega menos 5, né? 33. Aí menos 5, 28. Menos 5, 23. Menos 5, 18. Menos 5, 13. Menos 5, 8. Menos 5, 3. Então, se o 38 é branco, necessariamente o 3 também tem que ser branco. Porque a partir do 3, a gente vai somando 5, menos 5, até chegar no 38, ok? Então, essa é a explicação aí da nossa letra A, o porquê do 3 tem que ser branco. Tranquilo? Então, vamos lá para a letra B. Olha só. Letra B. Explique por que, se o 4 for branco, o 2 deve ser branco, certo? Então, primeiro, o 4 aqui ele não se encaixa na primeira regra, né? Nem o 2, porque se eu pegar o 2 mais 5 dá 7 e não foi exatamente o 4, ok? Mas se você parar para pensar, temos a segunda regra. A segunda regra fala aqui, o quê? Se um número for igual ao produto entre outros números AB, então no caso 4 é exatamente, né, 2 vezes 2, ok? É um quadrado perfeito. Então, se o número for igual a AB e esse número for branco, então significa que ou o A é branco ou o B é branco. Mas, ora, A e B são os mesmos valores, são os mesmos números. Então, obrigatoriamente, o 2 tem que ser branco, ok? Isso nos dá já uma possibilidade muito interessante. Por quê? Observe que o 4 é um quadrado perfeito. O quadrado perfeito sempre é a multiplicação do número por ele mesmo, certo? Então, o 4 é 2 por 2. Então, já nos dá que todo quadrado perfeito, se for branco, ok? Então, a raiz dele, que vai ser a raiz do 4, né, aqui, também é branco, ok? Então, guarda essas informações que a gente pode precisar nas outras letras. Então, vamos lá de letra C? Vem comigo, olha só. Explique por que, se o 1 for branco, o 4 deve ser branco. Então, meu povo, observa uma coisa aqui, olha só. Se 1 for branco, utilizando a primeira regra, quais são os próximos brancos que vão vir? Ó, se 1 é branco, né? A gente tem que o mais 5, então o 6 é branco, ok? Mais 5, o 11 é branco. Mais 5, o 16 é branco. Ora, mas o que a gente falou lá no item B?
que se um quadrado perfeito é branco, então a sua raiz, ou seja, porque o 16 é 4 vezes 4, né? Que a raiz de 16 é 4, também é branco. Ou seja, se o 1 for branco, o 4 precisa também ser branco, ok? Entendeu? Pegou a lógica? Se um quadrado perfeito é branco, então a sua raiz também é branca. Foi o que a gente fez aqui, análise no item B. Então, se ligou? Então aí, item C resolvido bem facinho também, né? Agora vamos lá para o item D, o último, beleza? Vem comigo. Então vamos lá com a letra D para a gente finalizar essa questão. Olha só, explique por que o 2 e o 3 sempre devem ter a mesma cor. Então vem comigo, olha só. Basicamente, o que a gente pode fazer aqui? Aqui a suposição é que eles sempre têm que ter a mesma cor. Se a gente provar que eles não podem ter cores diferentes, é a mesma coisa que provar que eles têm a mesma cor, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou provar que o 2 e o 3 nunca podem ter cores diferentes. Então, primeira suposição, vamos fazer o 2 sendo branco e o 3 sendo preto, ok? Se a gente chegar num absurdo, a gente prova que isso aqui não é válido, tranquilo? E depois a gente vai provar para o 2 sendo preto e o 3 sendo branco. Então, olha só, se 2 é branco, a gente sabe que a gente pode somar 5 e os próximos também serão brancos, né? Então, o 7 é branco, ok? O 12 é branco. Ora, mas o 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3, não é isso? Porém, o nosso 3 é preto, não é isso? Então, o 3 sendo preto, pela segunda regra, significa que o 4 é branco. Tranquilo? Dá para entender o raciocínio, né? Mas se o 4 é branco, eu posso também aplicar a primeira regra nele. Então, eu posso fazer 4 mais 5, que dá quanto? 9. Ora, a gente viu lá no outro item. Se um número é quadrado perfeito e ele é branco, então a raiz dele também é branca. Quanto é a raiz de 9? 3. Mas isso é uma contradição, porque a gente supôs que o 3 era o quê? Preto. Então, isso não pode acontecer. Então, o 2 não pode ser branco, sendo que o 3 é preto. Tranquilo? Agora, vamos fazer a outra suposição, né? A nossa outra suposição é que, na verdade, o 3 seja branco e o 2 seja preto. Se a gente provar que isso aqui não é verdade, a gente termina essa questão. Então, olha só. Quem são os próximos itens brancos? A gente tem o 3, né? Mais 5 fica quanto? Fica 8. Então, o 8 também teria que ser branco. Porém, o 8 é 4 vezes 2, né? Ok? Se vocês observarem, o 2 é preto. E pela segunda regra, se o número é o produto de dois fatores, e esse número é branco, então um dos fatores tem que ser branco. Então, a gente observa que se o 2 é preto, o 4 tem que ser branco. Ora, mas 4 é um quadrado perfeito. Então, significa que a raiz dele também tem que ser branco. Então, o 2 também tem que ser branco, teria que ser branco. Mas, pela nossa hipótese, o 2 é o quê? Preto, né? Então, a gente supôs que o 2 era preto. Então, a gente chega aí também em uma contradição. Por isso que 2 e o 3 sempre tem que ter a mesma cor, ok? Eles não podem ter cores diferentes. Então, galera, finalizamos essa questão aí da OBMAP 2023, bem legalzinha de fazer, né? Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e me segue para mais. Tamo junto e é nóis!